Santo Deus, querido Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Te louvo, Senhor, por estarmos aqui, Pai. Te louvo, Senhor, por mais uma vez, Senhor, podermos se achegar a Ti, Senhor, ouvir a Tua palavra, sentarmos aos Teus pés, Senhor, e aprender de Ti que é manso e humilde. Obrigado, Senhor. Que alegria, Senhor, estar com meus irmãos. Ô Pai eterno, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor, que cada dia é palpável, é presente nas nossas vidas, Pai. Ô Senhor, somos muito gratos a Ti, Senhor. Senhor, nós clamamos o Teu auxílio, Pai, o Teu socorro nessa hora. Fala conosco, Senhor. Fala o que o Senhor quer nos ensinar sobre a oração, Pai, aquilo que está no Teu coração, Senhor. Que o homem diminua, que o Senhor cresça cada vez mais, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido, ó Pai. Ó Pai amado, nos conduza a Ti mesmo nessa hora, Pai. Fala conosco, Senhor, nos ensina, ministra nossos corações, Pai. Somos carentes de Ti, totalmente dependentes de Ti. Confessamos que não podemos fazer nada, Senhor, se não for o Senhor nas nossas vidas, Pai. Fica conosco, Senhor. Insiste um pouquinho mais conosco. Fala conosco, Pai, nessa hora. Conduza-nos, Senhor. Pai, conduza-nos nessa hora, Pai. É o que eu te peço, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É o que eu te peço, Pai. Amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Amados, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a oração do Pai Nosso. Eu já tenho até um vídeo no canal lá da Igreja Bíblica Cristã, que eu fiz, na verdade, esse vídeo antes, né, de ser o canal da Igreja Bíblica Cristã. Mas hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Ainda que algumas coisas eu já tenha falado naquele vídeo, mas eu quero acrescentar algumas coisas, né, aquele entendimento sobre a oração do Pai Nosso. Eu creio que a oração do Pai Nosso é uma direção de Deus. É a oração no sentido do coração do Pai, né? Focando nas intenções, no propósito de Deus para as nossas vidas e para a sua igreja. Amém? Amém. E para o tempo que nós estamos vivendo é essencial nós entendermos essas demandas do Espírito. Amém? Para que as nossas orações, ainda que nós não ficamos repetindo a oração do Pai Nosso, não que seja proibido, mas é importante que, mesmo ao fazermos isso, fazermos com entendimento, né? Sabemos o que estamos pedindo a Deus, entendendo, tendo discernimento das coisas espirituais. E também, as nossas orações espontâneas também sejam movidas por esse mesmo espírito, por esse mesmo sentido do coração do Pai. Amém. Vamos ler então, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 6. Vamos pegar aqui não só a oração do Pai Nosso, mas o contexto da oração do Pai Nosso, tá? O porquê que Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, no verso 5, diz assim a palavra de Deus: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê e que está em oculto. E o teu Pai que vê e que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vô-lo pedirdes. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém.
Porque se perdoardes aos homens e as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Amém até aqui. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Amém. Os irmãos podem se sentar. Palavras maravilhosas, né, irmãos? Amados, eu vou fazer... essa pregação vai ser mais num sentido, num texto expositivo aqui, né? A gente vai analisar, olhar o texto aqui e vamos expor alguns comentários acerca desse texto aqui, né? Aqui no verso 5, né, quando ele fala assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, né, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas, né? E nas esquinas das ruas, para serem vistos. Mas ele fala, mas quando você for orar, você entra nos seus aposentos, no seu quarto, né, na sua intimidade, e você fecha a porta, e você ora ao Pai em secreto, e o Pai que vem em secreto te recompensará. Não é assim? Esses dias atrás eu fiquei muito triste, porque eu vi um pastor, não vou citar o nome dele, mas eu vi um pastor que eu respeito muito, sabe? Embora ele tenha tomado umas atitudes alguns dias atrás que não entendi até agora, né? Mas eu vi ele falando algo sobre isso alguns dias atrás na internet, com até um tom de deboche, citando esse texto que nós acabamos de ler, esses 2 versículos, Mateus 6, 5 e 6, né? E ele mostrava uma foto das pessoas orando com os braços erguidos e dizendo assim, olha, aquelas pessoas que oram alto nas igrejas e ficam com a mão levantada, essas pessoas nunca leram Mateus 6, 5 e 6. Irmãos, eu sei que muita gente pensa assim, embora não fale, né? Muita gente pensa assim. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que você não pode orar aqui igual nós vamos fazer daqui a pouco. Orar em grupo, orar como igreja, orar como corpo de Cristo. Amém? Esse é um entendimento equivocado. Você pode sim levantar suas mãos, você pode sim orar com os irmãos, você pode sim... É claro que os exageros devem ser evitados, não por um constrangimento do espírito, não existe isso. Mas simplesmente para não tirar o foco do irmão que está do lado, é só isso, tá? E também com a motivação correta, é isso que Jesus está ensinando. Quando ele fala assim, quando você for orar, entre no seu quarto, no seu particular, o que ele está falando não seja escandaloso, não faça coisas para aparecer, é isso que Jesus está falando. Como eu sei disso? Como eu sei que é um entendimento equivocado do que eu acabei de falar sobre esse pastor? Como eu sei disso? Porque quando eu olho lá em Atos dos Apóstolos, os irmãos estão orando juntos o tempo todo. Essa era a prática comum da igreja. Existem inúmeros textos no Novo Testamento que mostram essa realidade, dos irmãos orando como corpo de Cristo. Em Atos 2,42, fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Ou seja, corporativamente. Quando Pedro estava preso, eles estavam orando corporativamente, estavam orando juntos, intercedendo por Pedro. Amém, irmãos? É importante, isso é muito importante entender, irmãos. É um entendimento equivocado. E o que me preocupa e me entristece é ver um pastor pregando isso. Quer dizer, ele está triste com algumas outras coisas que aconteceram na vida dele e começa a interpretar o texto dessa maneira, pior, ensinar dessa maneira, que é um grande equívoco. Tá bom, irmãos? Jesus estava falando para aqueles judeus que andavam com roupas, com franjas, roupas bonitas que o povo não tinha, e eles queriam se parecer espirituais para o povo, eles queriam se portar como espirituais, mas na verdade o Senhor conhecia o interior deles e sabia que aquilo era tudo fingimento, porque na verdade eles ficavam visitando a casa das viúvas, eles ficavam roubando nas ofertas, eles ficavam roubando ali, fazendo câmbio no templo, enfim, N coisas. O Senhor sabia do coração daqueles homens. Entende? E quando Jesus fala assim, você entra no seu quarto,
não é só uma questão... Sim, é muito bom a gente fazer isso de manhã ou à noite, quando a gente vai lá ter o nosso momento com Deus. Isso é maravilhoso e temos que ter mesmo. Tá? Mas o que Jesus está falando é principalmente, entra no seu quarto, ou seja, dentro do seu coração. Se fecha no seu coração e ora a Deus. Ou seja, busca Deus de dentro para fora e não exteriormente. Não para aparecer para os homens. E se você olhar todo o contexto desse capítulo aqui, você vai ver que Jesus está falando isso. Ele fala daquelas pessoas que eram como sepulcro caiado, que por fora era, né, como diz o ditado, por fora bela viola, né, mas por dentro pão bolorento. Entende? Jesus está falando isso, e claro, em outras palavras. Ele está falando da hipocrisia. Aí nesse contexto, alguém pede para Jesus ensinar a orar. Nós vemos isso em Lucas, se não me engano, né? Fala assim, João Batista ensinava os seus discípulos a orar. Como nós devemos orar? Aí o Senhor fala, se você for orar, ora assim. Jesus nos mostra, vamos dizer assim, entre aspas, um modelo de oração, né? Que infelizmente isso acabou virando somente uma repetição, né? Justamente o que Jesus falou para você não ficar fazendo, né, umas vãs repetições, acabou aqui acontecendo isso na tradição da igreja, que virou uma vã repetição próprio Pai Nosso. Né? Se você não não faz essa oração com entendimento, se torna uma vã repetição. Agora, se você faz com entendimento, amém, glória a Deus. Por isso que ele fala no 7, né? Orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, o 8 agora, não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Eu sempre digo isso para os irmãos. A necessidade de orar não é do Pai, não é de Deus. A necessidade de orar é nossa. Deus não está lá assim, será que hoje ele vai orar? Eu estou precisando tanto que ele ore, porque eu estou com meus braços encolhidos, eu não posso agir enquanto ele não orar. Irmãos, Deus não pensa assim, não age assim. Né? Jesus mesmo disse que antes da gente pedir, o Senhor já sabe as nossas necessidades, já sabe o que nós vamos pedir. Ele já sabe, ele já conhece tudo. Então ele não precisa ser lembrado para agir. Não é esse o foco. Mas o Senhor nos pede para orar. Para quê? Porque a oração, primeiro de tudo, ela nos muda por dentro. Porque nós começamos a orar, como Jesus vai ensinar aqui, no sentido do interesse de Deus. Ou seja, no propósito de Deus, o que Deus está interessado. Ou seja, nós começamos a nos mover no sentido do Espírito Santo. É essa a intenção da oração. O Senhor nos ensina a orar porque pelo Espírito Ele vai nos modelando para esse propósito, nos conformando ao seu propósito. Amém? Amém. E o Senhor tem prazer em atender as orações. Ele tem prazer. Ele quer atender as orações. Aí ele fala assim, no verso 9, daí ele começa realmente a oração do Pai Nosso e ele fala assim, portanto, vos orarei assim, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãos, a primeira coisa da oração, nós temos que reconhecer a soberania de Deus, né? Reconhecer que Ele está nos céus, no mais alto dos céus, Ele está acima de tudo, soberania de Deus. Mas reconhecer também a paternidade de Deus. Glória a Deus. Isso, irmãos, isso é motivo para muita alegria. Para louvores para sempre. Que somos chamados filhos de Deus. Por isso nós podemos orar, Pai Nosso que estais no céu. Como o próprio pastor Alan já nos ensinou, uma lição valiosíssima, ele dizia que as pessoas ficam brigando pela questão do nome de Deus, E quando Jesus nos ensinou a orar ao Pai, a Deus, nosso Pai, Ele nos ensina, não ensina a nos orar assim, é Jeová nosso Deus, ou Javé nosso Deus, ou Yahweh nosso Deus. Não é assim que Ele ensinou. Ele ensinou, Pai Nosso que estais nos céus. Pai, chamar Deus de Pai, irmão. Se existem irmãos que têm problema com a questão do nome, a pronúncia do nome é tão importante, então chame de Pai. Né, irmãos? Olha que importante isso. Reconhecer a soberania de Deus, a paternidade
de Deus sobre as nossas vidas e também a santidade de Deus. Santificado seja o vosso nome. Aqui, irmãos, no segundo versículo segunda frase do segundo parágrafo, né? Da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Ô irmãos, olha o que está no coração do Pai. Venha o teu reino. Aqui começa a demanda do Espírito. O Senhor nos ensina a dar glória a Deus, a reconhecer que tudo vem dEle, que nada veio de nós, tudo veio dEle. Esse é o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, venha o teu reino, ou seja, governo. Quando fala venha o teu reino, eu estou falando assim, Deus, seja governo sobre a minha vida, sobre a nossa vida, nós como igreja. Seja o governo, que o teu Espírito governe a minha vida, governe as minhas ações, tome conta da minha mente, governe a minha vida. E eu vou além. É claramente o Senhor está ensinando que o propósito eterno de Deus passa pela próxima era, pela era vindoura. O governo de Deus. Que Ele fala assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ou seja, não a nossa, a dele, eu estou negando a minha, então seja feita a tua e não a minha, não a nossa. Seja feita a tua vontade acima da minha. Na terra, nessa terra aqui, nesse chão, da mesma maneira como ela é feita nos céus. Como ela, no reino dos céus, irmão, nos céus, eu digo, não no reino dos céus, nos céus, a autoridade de Deus não é questionada, não é duvidada por ninguém. Ninguém ousaria fazer isso nos céus. Mas na terra, nós sabemos que tem um inimigo das nossas almas, que questiona a autoridade de Deus, que vai contra a autoridade de Deus, e ensinou a muitos homens a fazer isso. E muitos duvidam até mesmo da existência de Deus. Ou seja, a autoridade de Deus é questionada nessa terra. Mas Deus fala que nós devemos desejar que aquela autoridade, Ele tem, mas que aquele governo que é plenamente, totalmente estabelecido no céu, ele seja estabelecido na terra. Isso vai acontecer. Vai chegar um dia onde o Senhor vai estabelecer o governo dele nessa terra, sobre as nações, sobre Israel, sobre as nações, e ele vai estar reinando com a sua igreja ao lado. Mas nós devemos desejar isso hoje, irmãos. Muitos na história entenderam isso errado. Entenderam que o governo de Deus, ou seja, o reino de Deus tinha que ser tomado à força. Que ele tinha que ser, levaram isso para algo literal, né? Que tinha que ser tomado à força, e fizeram cruzadas, e fizeram guerras em nome de Jesus Cristo. O Senhor nunca pediu para fazermos isso. O Senhor disse que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades, os principados nas regiões celestiais. Não é contra pessoas, nós não vamos contra pessoas, nem sequer contra sistemas. Nós não andamos batendo de frente com pessoas. Nosso inimigo é espiritual. Então essa guerra tem que ser no campo espiritual. Nós nos movemos espiritualmente. De que maneira? Em oração, em jejum, clamando ao Senhor, buscando ser cheios do Espírito Santo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ou seja, da mesma maneira que ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, outra demanda do Espírito. Agora vai do nosso alimento diário. Ele falou do propósito dele para a era vindoura, para a próxima era e para nossas vidas hoje no sentido de governo, né? Então, governados pelo Senhor, nós pedimos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque nós entendemos que precisamos, ou devemos entender que precisamos desse alimento, seja ele físico, seja ele espiritual. Nos dois sentidos estão corretos nessa palavra, irmãos. Eu iria até além. Eu diria que mais aqui o sentido é espiritual. Que o pão nosso é no sentido de que nós devemos clamar ao Senhor que nos instrua na sua palavra, no seu caminho santo. A palavra do Senhor é a nossa luz. Ou seja, não apenas a leitura da palavra, mas a direção através da palavra. Amém? Amém. Perdoa as nossas dívidas. Irmão, só voltar um negócio do Pão Nosso aqui.
que eu quero dizer, é importante o que eu vou falar. Não somente a leitura da palavra, mas pedirmos para receber a palavra. Os irmãos compreendem? É importante pedirmos isso. Entende? E não é só quando você lê, quando você acorda de manhã, mesmo que você não vá ler a Bíblia ainda cedo, às vezes você acorda atrasado para o trabalho e tal, mas pede que ao longo do dia o Senhor te mostre a palavra, te revele a palavra, amém? Porque esse é um pedido, nós estamos pedindo para Deus, Senhor, nos dá o pão diário. Nos dá o pão da vida, que é Cristo e a sua palavra. Precisamos nos alimentar, e isso é diário, irmãos, isso é diário. Ele fala, o pão nosso de cada dia. Amém? O pão de ontem não serve para hoje, irmão. O maná de ontem fede, cheira mal. Apodrece, fede, cheira mal. É necessário o vigor todo dia. Perdoa as nossas dívidas, o 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E ele vai dizer lá no verso 14, que se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. E se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Então olha a importância, irmãos, de pedirmos para o Senhor nos dar o perdão no nosso coração. Pedirmos para o Senhor nos ensinar o que é o perdão. De fato. De fato. Da mesma maneira, ele fala que da mesma maneira como nós perdoarmos, nós seremos perdoados. O que o Senhor está nos ensinando aqui? Que se não perdoarmos aqueles que nos fazem mal, que nos ofendem, que nos perseguem, que nos caluniam, se nós não perdoarmos esses, nós mesmos não alcançaremos perdão. Ou seja, as nossas orações não vão passar do teto. Não adianta nada você ter feito tudo aquilo antes, sem você saber o que é perdão, sem você perdoar no seu coração. Porque o que nós estamos pedindo a Deus, irmãos, se não por sermos perdoados, se não por sermos aceitos do Pai? Não é verdade? Verdade. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Mas como vamos falar de misericórdia se nós não a experimentamos na nossa vida também? Se nós não permitimos que o Espírito... Isso é uma obra do Espírito, irmãos. A misericórdia é uma obra do Espírito. É uma obra do Espírito. Ele nos mostra isso. E se nós rejeitamos isso, nós estamos resistindo ao Espírito. Olha a importância disso, irmãos. Como nós temos que orar em conformidade à obra de Deus. Porque o Senhor nos perdoou naquela cruz, irmãos. É a oração conforme a cruz de Cristo. Olha o 13, irmãos. Olha que forte essa palavra aqui. Olha, esse texto aqui precisa ser muito bem explicado, porque senão dá margem para interpretações erradas. E não nos conduza ou induza. Algumas traduções falam induza, né? Aí está induza? Não nos deixe, nos aliviou um pouco a da Andréia. Como induzas, ó. A minha está aqui, ó, nessa corrigida fiel, está escrito assim. Eu estou lendo aqui, eu tenho as duas aqui. Estou lendo a corrigida fiel aqui no meu esboço. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos conduza à tentação. Irmãos, eu já vi vários debates sobre esse texto. Eu falo assim, mas Deus não pode tentar ninguém. Deus não tenta ninguém, aliás. Deus nos prova, mas não nos tenta. Verdade, isso é verdade. Porém, irmãos, eu me lembrei de outro texto. Lá em Romanos, no capítulo 1, do verso 22, mais ou menos, até o 32 ali, o apóstolo Paulo ali em Romanos, nós vamos estudar isso daqui a uns dias, vamos começar a estudar Romanos. O apóstolo Paulo, ele ensina uma situação do homem de um modo geral, né? Não todos os homens, né? Enfim, uma lista imensa ali de pecados e de coisas horríveis que os homens praticaram. Eles amaram mais as concupiscências, enfim, uma série de coisas ali. Até a gente pode ler, vamos pegar o verso 24, Romanos capítulo 1, deixa marcado o texto de Mateus aí, vamos ler rapidinho ali, só um pedacinho ali, só pra gente, pra não ficar só eu falando assim, pra gente entender o que. Romanos no capítulo 1, no verso, vamos pegar aqui o 24, aqui, acho que resume bem aqui
esse trecho da palavra de Deus que eu comentei, né? De 22 a 32. Vamos pegar só 24 aí para ser rápido. Olha só que o apóstolo Paulo fala assim. Vamos pegar aqui do 21 até o 24, vai, pronto. Assim a gente pega um pouquinho de contexto também. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes os seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, por causa da maldade do coração do homem, né? Eles, em vez de darem glória a Deus, mesmo não conhecendo o Filho de Deus, mas eles sabiam que tinha um Criador. O Senhor, e o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Senhor se mostra até nas coisas criadas, até quando o sol nasce, quando aparece a lua, quando as estrelas, você olha para o céu e vê as estrelas, você vê os rios, você sente o ar, aquele ar puro. Você consegue perceber que existe uma mente maravilhosa, que existe um Criador. E o que os homens fizeram? Eles começaram a atribuir a glória de Deus à imagem feita por mãos humanas, a animais, imagens de animais, imagens de homens e de mais o que mais você pode imaginar de demônios. Deram ouvidos a demônios, enfim, doutrinas de demônios. E daí o 24 ele fala assim, pelo que também Deus os entregou, essa palavra aqui, ó. Deus entregou a quê? As concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Agora ele vai falar de uma série de imoralidades sexuais ali, coisas terríveis que os homens praticaram. Por quê? Porque trocaram a glória do Deus incorruptível por coisas corruptíveis. Compreende, irmão? O sentido aqui não nos induza à tentação. Ou seja, o que o Senhor está ensinando aqui? Que Deus pode sim, não que Ele vai provocar a tentação, mas Ele pode simplesmente, né, usando essa palavra aqui, ó, entregar as concupiscências. Falar isso que você ama os ídolos, se abrace com eles. Não foi assim o tratamento lá na Babilônia? Ah, vocês querem ídolos? Vai para a terra dos ídolos. Você quer se abraçar com a prostituição? Então se abrace. Deus permite, então vai. Isso serve tanto para o mundo, e aqui ele está falando do mundo de uma forma geral, né? Ou seja, todos os seres humanos. Mas também serve para aqueles rebeldes. Aqui o que Jesus está ensinando é para filhos de Deus. Ele está ensinando, por isso que a gente começa a oração, Pai Nosso, ou seja, são filhos de Deus que estão orando aqui. Mas ele está dizendo assim, para a gente orar, para que Deus não permita que nós caiamos aqui, nisso aqui, irmãos. Nesse engano do coração, concupiscência do coração. Ou seja, não permitir que nosso coração nos engane a tal ponto de ficarmos tão cegos e voltarmos às velhas práticas. Práticas mundanas, práticas corruptíveis, práticas abomináveis até, diante dos olhos de Deus. Nós estamos pedindo clemência ao Senhor. Senhor, não nos induza a atenção, ou seja, não permita que isso aconteça. Por favor, Senhor, não permite que eu volte para o lamaçal que eu estava. Né? Ou seja, reconhecer a posição que você está em Cristo hoje, que eu estou em Cristo hoje. Que é a posição que o Senhor já nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Ou seja, sermos gratos por isso, irmãos, por tão grande salvação. Aleluia. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui. Não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. E a palavra mal aqui é maligno. Você pode olhar no grego que você vai ver. Esse mal aqui é mal com L, não é mal com U. Não é mal assim, não nos... Ele está falando de tentação maligna, percebe? Que o que nos causa problema com a tentação é as artimanhas malignas, as artimanhas do inimigo. Ele está falando aqui do espírito do anticristo, que já opera nos filhos da desobediência. Está vendo? Então, se formos desobedientes, nós podemos sim cair na tentação do maligno, sermos enganados pelo maligno. Lembre-se que Adão e Eva, quando caíram, eles não tinham pecado, irmãos. Eles não tinham pecado, eles foram enganados. Se nós estamos em Cristo e a soberba subir para a nossa cabeça, e a altivez, e começarmos a andar com o nariz empinado, achando que somos mais que os outros, achando na soberba, irmãos, vamos cair sim nesse erro aqui.
o Senhor vai permitir que caiamos sim nessa tentação e sejamos enganados pelo maligno. Inclusive para o nosso bem, irmãos, para que quando a gente estiver lá no fundo do poço, a gente se lembre que sem o Senhor nós não somos nada. Que nós precisamos dele para nos tirar de lá e nós não estamos com a nossa própria força. É isso que o Senhor está ensinando aqui. Por isso que ele fala assim, livra-nos do mal, ou seja, só o Senhor pode livrar do espírito maligno. Porque teu é o reino, ou seja, não é nosso, é do Senhor, é o governo do Senhor. E o poder, reconhecendo que o Senhor está inclusive acima do diabo e de todas as autoridades. E a glória, somente a Deus a glória, para sempre. Amém. E vamos só ler o 14 e o 15 que eu já expliquei, mas só para a gente concluir aqui. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as ofensas. Aleluia. Aleluia. Até aqui, irmãos. Era uma palavra curta mesmo, né? Para que o Senhor nos dirigisse na oração. A Deus toda a glória.